Bem, pessoal, dando sequência à nossa correção, para responder às questões 4 e 5, a gente tem um texto que diz o seguinte, né? Na novela Amor de Mãe, uma dúvida sobre a paternidade surge devido à tipagem sanguínea das personagens. O empresário Álvaro, ao ver a carteira de vacinação do filho e curioso, decide lê-la. Álvaro se espanta ao ver o tipo sanguíneo do filho e questiona Verena, que pergunta: qual é o problema com B positivo? Ele responde: o problema é que não tem como eu ser pai de uma criança B positivo, Verena. Vale ressaltar que tanto Verena quanto Álvaro têm tipo sanguíneo A positivo, impossibilitando ter um filho B positivo. Bem, então antes da gente ler as alternativas, vamos fazer uma análise, né, do texto que foi lido. Álvaro tem sangue tipo A. Verena também tem sangue tipo A. E o filho dos dois, né, supostamente aí filho dos dois, vai ter sangue B positivo. Analisando a tabela dos tipos sanguíneos, aqui a gente tem os genótipos, né? Os tipos sanguíneos AB, AB e O. E os genótipos que são responsáveis pela manifestação, né, pela ocorrência desses fenótipos aqui. Segundo o texto, o Álvaro, que é sangue A positivo, está questionando a paternidade dessa criança aqui. Ele acha que ele não é o pai porque os tipos sanguíneos não coincidem aí, não tem como, segundo ele, uma criança B positiva nascer de um casal de A positivos. Então, primeiro, se o indivíduo tem sangue do tipo A, nesse caso aí o Álvaro, ele vai ter pelo menos um genezinho isão A, que é dominante. De acordo aqui com a nossa tabelinha, ó, o tipo A pode ser homozigoto, né, isão A, ou heterozigoto, isão A, izinho. A mesma coisa para a Verena. No texto não é mencionado se eles são filhos de um casal de pessoas de tipo sanguíneo A ou O. Não é dito qual é o tipo sanguíneo dos pais deles, apenas o tipo sanguíneo deles. Então, é certo também que a Verena vai ter um gene isão A, né, um gene dominante. Aí aqui ele pode ser isão A, ou pode ser isão A, izinho. Não se sabe, não se tem certeza, não deixa claro. A criança, se ela tem sangue B, ela vai ter o genezinho isão B, e aqui pode ser um outro isão B, ou pode ser um izinho também. Não se sabe, o texto não deixa claro, a questão não deixa claro. Mas, pensando, se eu tiver tanto Álvaro como Verena sangue A, sendo os dois homozigotos ou os dois heterozigotos, ou um homozigoto e o outro heterozigoto, não tem como, do cruzamento entre esses genótipos, eu obter uma criança com sangue do tipo B. Então, algo aconteceu aí. A alternativa A diz que a conclusão do Álvaro é correta, pois pais de sangue A positivo só podem ter filhos A positivo. Lembrando que a gente aqui nem está analisando o fator RH, apenas a questão do tipo de sangue, né? Do tipo de grupo sanguíneo. Então, nesse caso, a alternativa A não é correta, porque se os dois, Álvaro e Verena, fossem, por exemplo, heterozigotos, eu tinha aí uma possibilidade desse alelo encontrar com esse e eu ter alguém do tipo sanguíneo O. Então, essa não é correta. A letra B, correta, pois pais A positivo só podem ter filhos ou A positivo e AB positivo. Não tem como ter um filho do sangue AB, porque nenhum dos dois vai carregar um isão B para juntar. Olha aqui o tipo sanguíneo AB, ó. Isão A, isão B. Sem a presença de um isão B, não tem como. Então, essa alternativa está descartada. A letra C diz que o Álvaro está correto, pois pais A positivo só podem ter filhos com sangue A e O, podendo ser positivo ou negativo.
Então, nesse caso, até o momento a correta é a letra C, porque, como já explicado anteriormente, se esse casal for heterozigoto, ele pode ter filhos tanto do sangue A, né? Ou homozigotos ou heterozigotos, e a probabilidade de ter um indivíduo tipo O. Como a gente não sabe qual é o fator RH deles, né? Se é homozigoto ou se é heterozigoto, a gente não consegue determinar se é positivo ou negativo. Então, pode ser ou positivo ou pode ser negativo, certo? Então, nessa questão aí, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Então, a letra C é a correta na quarta questão desta atividade. Bem, pessoal, a questão 5 diz o seguinte, né? Suponha que o pai de Álvaro e o pai de Verena sejam doadores universais. A probabilidade deles terem uma criança O negativo é D. Então, destacando aqui que a gente vai ver a probabilidade deles terem uma criança O negativo. Para isso, a gente vai fazer aqui mais uma vez a análise, né, dos dados que a questão nos dá. Sabemos que o Álvaro tem sangue A positivo e que a Verena também tem sangue A positivo. Para o indivíduo ter sangue A positivo, tem que ter pelo menos um gene isão A, que é dominante. Outra coisa que a gente precisa pensar agora é num dado novo que a questão nos dá. O pai do Álvaro e o pai da Verena são doador universal, né? São doadores universais. O indivíduo doador universal é o O negativo. O O é o tipo sanguíneo doador universal porque vai ser condicionado pelo parzinho de genes recessivo izinho, que vai ser aquele determinante das hemácias sem aglutinogênios A e B. Por isso, ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo. E em relação ao fator RH, o negativo, porque quem é fator RH negativo doa também para RH negativo e pode doar para fator RH positivo. Então, o negativo é o doador universal. O fator RH negativo, conforme aqui na tabela, também é condicionado por um par de genes recessivos. Sendo assim, se o Álvaro tem sangue A positivo, carregando pelo menos um isão A, e o pai dele é doador universal, ele recebeu do pai um gene recessivo, izinho, e a mesma coisa para a Verena, né? Se ela também é tipo A, tem que ter um isão A, e o pai, sendo doador universal, vai receber também um gene recessivo, izinho. Então, a gente acabou de encontrar os genótipos do Álvaro e da Verena. Nessa questão, a gente vai primeiro procurar a probabilidade deles terem um filho, né, com sangue tipo O. Então, vou pegar aqui os possíveis, aliás, vou pegar aqui os gametas da Verena, né, vai produzir gametas isão A e gametas izinho, e os gametas aqui do Álvaro, também isão A e izinho. Fazendo o casamento, eu vou ter isão A, isão A, isão A, izinho, isão A, izinho, izinho, izinho. Então, a probabilidade deles terem um filho com sangue tipo A é 1, 2, 3. A gente já sabe da questão anterior que eles só podem ter ou sangue A ou sangue O, né? Os descendentes. Então, do sangue tipo A, eu tenho 3/4 de probabilidade desse filho ter sangue tipo A. E esse daqui é o que a gente está procurando, ó. Sangue do tipo O. Então, o sangue do tipo O, eu vou ter 1/4 como probabilidade de descendência ter sangue do tipo O. Em relação ao fator RH, a gente volta aqui para cima, ó.
Vamos fazer aqui fator RH agora. A gente já sabe a probabilidade do sangue ser tipo O, que é de 1/4. Agora, vamos pensar. Se o Álvaro tem sangue fator RH positivo, ele carrega pelo menos um gene dominante. Mesma coisa para Verena. Se o pai deles é sangue O negativo, olha o negativo fator RH, é condicionado por um gene recessivo, então Álvaro recebe um recessivo, Verena também recebe um gene recessivo. Então, eu vou fazer aqui o cruzamento de Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. Eu acabei de separar gametas aqui. Então, como é que vai ficar? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzão, aliás, e Rzinho, Rzinho. Eu vou ter 3/4 RH positivo. 1, 2, 3, só para conferir. E vou ter 1/4, destacando aqui também, de RH negativo. Então, eu vou trabalhar com isso, que é o sangue tipo O, e isso, que são as probabilidades que ele está me pedindo para utilizar. A questão acabou? Não, não acabou. Então, vamos colocar aqui abaixo. Vamos utilizar a regra do E. Já que ele quer sangue tipo O e negativo. A probabilidade de ter sangue tipo O é de 1/4. Regra do E eu vou multiplicar pela probabilidade de ter sangue de fator RH negativo. Multiplico o numerador com o numerador, 1 vezes 1 dá 1, e denominador com denominador, 4 vezes 4, 16. Então, a probabilidade do Álvaro e da Verena terem uma criança com sangue tipo O negativo nessa situação é de 1/16.